It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go. Oi gente, tá começando mais um Veloscast. Eu sou a Caroline Fernandes, hoje eu tô aqui com a Natália Jesus. Oi gente, tô aqui de novo. A Lívia Russo. Oi gente. E hoje a gente vai entrevistar o Daniel Campos. Como o Daniel tem uma vasta experiência no mercado, a gente vai pedir para ele se apresentar hoje. Oi gente, eu sou Daniel Campos, sou diretor de Digital e Experiência do Cliente da Cinemark aqui no Brasil. Passei por várias indústrias, bem de consumo, Nestlé, Natura, Skin Carol, Café Três Corações. Depois fui diretor de planejamento de agência, fui CMO da DOTS antes de vir para cá. Estou aqui há 5 meses para montar a diretoria, que é uma coisa nova para mim. Olha, gente, vocês viram que hoje, né? Tamo hoje a gente brava. tá chique. Então, Daniel, a nossa primeira pergunta, a gente quer puxar mais pro lado da internet, né, do digital. Tá. Como diz a professora Heloísa. Um abraço, professora Heloísa. Muito legal o seu trabalho. E para começar, a gente queria perguntar como vocês aqui se planejam para o futuro do cinema com o avanço da internet, das plataformas de streaming e Netflix e agora Disney+, esse monte de plataforma e ainda tendo o cinema. Como vocês se planejam? Algumas de vocês gostam de cozinhar? Sim. Sim, que ótimo. E vocês estão cozinhando cada vez melhor? Aprendendo a cozinhar em casa? E aprender a cozinhar e saber cozinhar melhor faz com que vocês parem de ir em restaurante? Não. Está aí a resposta de vocês. Ah, Foi boa essa resposta, hein? Netflix, segura essa daí, Netflix. Então, e aí... É complementar. Uhum. Assim, E aí a nossa outra pergunta era assim, o benchmarking, para quem não sabe o termo, se relaciona a quando você vê uma concorrente com olhos de admiração em determinados aspectos e você procura não copiar e sim se inspirar nela. Com a Netflix, existe hoje, porque a Netflix é um case de sucesso, por exemplo, no relacionamento digital com o cliente, claro, né? Então, como vocês veem isso? Vocês veem isso com um olhar de quero ser assim, quero ser diferente? Acho que tem uma coisa que a gente olha muito e admira muito a Netflix, que é o quanto ela entende do cliente. Sim. Né? Então, o que ela te oferece é diferente do que ela me oferece, porque ela entende que a gente assiste coisas diferentes. E isso é uma coisa que a gente quer fazer para cinema. Eu tenho uma grande diferença, porque eu nunca vou ser a Netflix, que é, eu tenho uma janela de 3 a 4 semanas para trabalhar um produto. Né? A partir desse momento, o produto sai da minha mão. Então, eu tenho que te dar um senso de urgência para assistir isso numa tela maior, com som melhor e viver uma experiência, porque esse produto vale a pena. Se eu não entendo o que você gosta, eu te ofereço tudo e eu vou numa tentativa e erro, que é como a indústria trabalhou bastante tempo. A questão de dado, né? Quanto mais eu te conheço, mais eu consigo trabalhar dessa forma, é o grande gap. A Netflix, por ter nascido digital, ela tem o seu dado o tempo todo, ela sabe quem você é, sabe o que você assiste, sabe o que você navega. A minha experiência é muito offline, o cinema é offline, a compra na bilheteria é offline. Então a gente está migrando muita coisa para online, o e-commerce ficando cada vez mais forte, entender comportamento, entender o que você gosta, por onde você navega, o que você compra, e para isso identificação, CPF, track, para eu conseguir montar a jornada é fundamental. Então a gente se inspira na Netflix, não na experiência como um todo, porque ela quer que você fique em casa, eu quero que você saia de casa automaticamente. A gente está falando de movimentos opostos, mas o entendimento, saber segmentar, saber o que você gosta, saber o seu interesse é uma coisa que a gente se inspira bastante, não só nela, mas em várias outras marcas que fazem a mesma coisa. Entendi. Uma pergunta que a gente queria fazer é como o jovem hoje, ele vive num mundo mais
irreal, no caso. Ele fica muito tempo na internet, tem mais tendência a ficar em casa. As pessoas assim que trabalham com cinema, que é mais offline, como você falou, vocês veem isso como uma ameaça ou tem uma forma de aproveitar? Eu entendo a sua pergunta, mas esse é um ano difícil de falar isso no cinema. Quem de vocês viu Vingadores? Eu também. Acho que todo mundo. Todos. A Sâmia não. Mas tudo bem, eu tenho 5 jovens na sala, 4 viram. Rei Leão. Eu não fui. Eu não vi. 2, né? Toy Story 4. Eu não vi. Eu vi. 3 de 5, né? A média é acima da metade indo ver. Então, se você tem bons produtos para trabalhar, o jovem sai de casa para ver, né? Qual a última vez que você que não foi neles foi ao cinema? Ano passado. Para ver qual filme? Nossa, nem lembro. Não faço ideia. O que você assistiu no Netflix mês passado? Série. Qual? Filme de clichê romântico. O Barra do Beijo. Beleza, mas é ótimo isso. Clichê romântico. Eu preciso entender que você gosta de clichê romântico e mesmo que você tenha vindo ao cinema ver um filme de clichê romântico no ano passado, o próximo clichê romântico que tiver aqui, que eu sei que é algo do seu interesse, é o que vai te fazer sair do seu sofá para vir para o meu. Então, entender esse hábito e saber que Vingadores não é clichê, Toy Story também não, e que eu não falo com você, e levar a oferta certa no momento certo, eu te trago. Vocês tiveram boas ofertas do interesse de vocês. Vingadores foi do interesse de vocês, Rei Leão foi do interesse de vocês. A Toy Story é uma sequência, então muito possivelmente você viu o primeiro Toy Story criança e está vendo o Toy Story 4, então você se identifica com a jornada do Andy, você tem uma relação com os brinquedos e você cresceu vendo a história. É isso que eu preciso te contar. Assim, sabe a história que você tem um paralelo? Venha ver. Rei Leão a gente fez bastante isso, né? Rei Leão, a primeira é de 94. Um cara que em 94 tinha 4 anos, hoje ele é pai, né? E ele acaba levando os filhos. E isso, fala assim, poxa, vem comigo ver algo que eu vi quando eu tinha a sua idade. É um encontro de gerações. Como a gente trabalha isso para tirar ele com a isca certa do sofá. Vingadores nem preciso falar, né? É uma franquia que foi sendo construída de uma forma impecável com uma rede de filmes. Mas o entendimento da oferta certa é super importante. Capitã Marvel foi um filme emblemático pra gente esse ano. Então, quando você pega um filme de herói, nos primeiros dias o fã de Marvel vem. Você não precisa falar para ele que o filme vai ser lançado. Ele vem. Daí eu tenho o fã de filme de herói, que vem na primeira semana. Daí tem todos os caras que ouviram falar que esse filme é legal, que vem por embalinho. E daí, assim, quem que não vem para filme de herói naturalmente? Capitão Marvel tem uma particularidade, porque ele é um filme de herói com uma bandeiraça de empoderamento feminino, com uma bandeira gigante. Então, a gente pegou recortes do filme de empoderamento feminino, depoimento pós-sala, onde as mulheres falavam da personagem com esse olhar, editou e comunicou mídia para isso. Assim, eu sei que você não gosta de filme de herói, mas esse filme você deveria ver porque você tem uma atitude de empoderamento que essa heroína tem. E esse tipo de coisa é como a gente gera a movimentação do cara sair de casa para ver. Então, isso já se relaciona com a nossa outra pergunta, que você deu até uma adiantada, mas, assim, quando existem esses filmes que são... Você espera essa quebra de público, por exemplo, Ultimato. Isso só tem a ajudar. Isso nunca vai ser um problema para vocês. Ou um dia já aconteceu disso ser um problema. Porque a própria divulgação do filme já se basta, entendeu? O cinema em si, qual é o papel dele ali? Quando a própria divulgação do filme já vem com essa massa junto. Assim, nunca vai ser um problema para mim. Gente, nunca. não. Nunca. Não. Gente querendo ver filme para quem tem sala de cinema, então, não é um problema. Pro cinema mas assim, é ele me gera outras oportunidades. Então, a gente fez a maior promoção da história da Cinemark, porque eu entendi que havia um monte de gente que é fã do negócio. A gente fez um balde que era a Manopla. Esse balde foi um negócio absolutamente estrondoso. Assim, se não vem um público desse tamanho, é muito difícil fazer uma promoção como essa. Mas não tem efeito colateral negativo
inteiro, um monte de gente querendo ver um filme na sua sala. E aí essa é a hora que vocês É uma oportunidade. falam, vou arriscar, então? Essa é a hora. Nessas horas. A maior parte do tempo, meu time trabalha para tirar você do seu sofá e vir para o meu. Porque eu preciso te convencer que tem um filme que você vai gostar de ver aqui. Quando eu tenho um filme como esse, que todo mundo vai assistir, a minha missão é venha na Cinemark e não na Cinépolis, não na UCI. É onde eu vou focar, eu falo assim, todo mundo vai ver esse filme. Então, vamos trazer a maior parte possível para nós. Na maior parte do tempo eu não estou ligando se você vai vir aqui ou lá, porque você está na sua casa. Então eu quero te tirar de lá e vir para cá. Quando você já faz o movimento naturalmente, eu pego este momento e falo, venha para cá. Entendi. Porque aí só as pessoas, então, que fossem assistir o filme no Cinemark, que teriam o balde do Thanos. Isso. Se eu Aí fosse a assistir na diferenciação. então, Era a diferenciação. cabeça lá, é. Vocês aproveitaram dessa oportunidade, que as pessoas iriam, tipo, é um filme muito uma bom, hora de focar em market share. na diferenciação. Aí vocês focaram, vamos diferenciar. E nessa parte de diferenciação, o Diogo, da nossa sala da consultoria Nasca, mandou uma pergunta pra gente fazer. Tá. Que o TCC deles é focado em marketing digital também. Tá bom? E aí, a pergunta foi, quais são as técnicas que vocês têm para segurar a atenção do usuário quando, por exemplo, vocês colocam uma publicação no Instagram? Qual é a técnica para chamar a atenção do usuário, segurar a visão dele na sua imagem? Filme, nesse sentido, é muito mais fácil, né? Eu já trabalhei, você segurar a atenção do cara vendo um pote de iogurte é muito mais difícil de trabalhar vendo um trailer. Você já assiste trailer, né? Você tem interesse em ver uma partezinha para saber se você vai gostar ou não disso, e ele é um conteúdo, ele é menos uma propaganda. Então, como a nossa propaganda aqui, ela por natureza é um conteúdo, quanto mais conteúdo, mais retenção. Sim. Eu evito muito, falo assim, posta uma foto de uma pipoca, porque só cara, beleza. Ninguém vai parar. Então, Só vai rolar. Geralmente é isso que acontece, né? Porque quando aparece, por exemplo, no Stories lá, propaganda, as pessoas já pulam direto. É muito difícil alguém parar pra ver uma propaganda. Tanto que o que a gente faz em stories é recorte de trailer, interação sobre gostei ou não gostei do filme, gosto ou não gosto da atriz, termômetro, porque é para você gerar diálogo. E dentro das mídias sociais, a gente estava conversando e percebeu que existe uma dificuldade grande porque o seu público é o público do cliente Cinemark. Porém, existe Cinemark no Shopping Morumbi e existe no Shopping Aricanduva. Sim. Existe o filme para o pai e existe o filme para o filho. Então, como que é trabalhar com um público tão diverso nas redes sociais que é muito abrangente. e aí, É todo todo mundo mundo. usa Facebook, por exemplo. Então, rede social, você tem que dividir ela em dois blocos, em vários na verdade, mas duas lógicas. Existe o que eu compro de mídia e daí 80% é dark post, vai ser um conteúdo que é interessante para você, que é diferente do que é interessante para você, e eu subo base de cliente lá e compro dessa forma. Existe o que eu posto. O que eu posto é orgânico, eu não ponho dinheiro nisso. Então, é muito mais quem é fã de cinema e quer ver um pouco de tudo, consome o nosso conteúdo orgânico. O que eu coloco dinheiro para comunicar, ele não é tudo para todos. Eu comunico filme infantil para pai. Eu comunico filme da Disney para quem tem histórico de assistir filme da Disney. Eu comunico filme de herói para quem tem identificação por isso. Com dinheiro. O orgânico e o dinheiro são lógicas totalmente diferentes. Você não pilota as duas coisas da mesma forma. E o cinema, a gente, assim, nós estamos localizados na Zona Leste e tal, a gente sabe que não é a maioria das pessoas que tem a condição financeira de ir no cinema 2 vezes ao mês, por exemplo. Até acaba sendo um evento. E quando tem filmes muito interessantes, Sim. aí a família esforço, toda, todo pra ir mundo. todo mundo. E aí, como que vocês trabalham para trazer o público menos favorecido? Vocês Sem dúvida. têm essa estratégia? Se você pega o nosso São Paulo, né? Estamos em São Paulo. Você pega Marginal Pinheiros, Marginal Tietê, Paulista. Tem um tabuleiro aqui que vem Interlagos, SP Market, Marketplace, Cidade Jardim, Eldorado, Vila Lobos, Tamboré, Tietê, West Plaza, Center Norte, Lar Center, Shopping D, Tatuapé Boulevard, Guarulhos, Higienópolis,
Paulista e no meio tem cidade de São Paulo, né? E eu esqueci coisa. Mas assim, a gente trabalha para onde você mora, onde você trabalha, tem que ter um Cinemark perto de você. Tá? Então, se tem um Cinemark perto de você, eu tiro um dos principais problemas da cidade de São Paulo, que é deslocamento. Se é perto, é mais fácil de ir. Né? Eu convidar alguém que mora na Zona Leste para vir num cinema em Alphaville, a questão já vai ser chegar em Alphaville, porque o deslocamento é muito complicado. Então, esse tabuleiro de uma cidade como São Paulo, de você ter muitas opções, faz com que a gente tenha cada cinema como um laboratório de público. Quem é que vem aqui? Esse cara prefere dublado ou legendado? Esse cara prefere qual tipo de filme? E a programação é feita cinema a cinema. Então, cada cinema é como se fosse uma cidadezinha que tem um prefeito, que tem uma organização diferente. Se você for olhar a grade horária, o tipo de filme, se é dublado ou legendado, qual que é o horário, um lugar que você vem e vai de carro tem cinema até mais tarde. Shoppings onde você tem dificuldade de acesso e o público vai de mais transporte público, eu tenho que programar a sessão mais cedo para o cara conseguir ir embora. Tudo isso é pensado, nada disso é por acaso. Nossa, Pesquisa, muito interessante. pesquisa. A gente que é assim, não entendido pelo menos da área do cinema, saber disso é uma coisa que a gente nunca imaginou que aconteceria. Sim. E o que a gente falou, por exemplo, a gente falou da Sorte, né? Um filme muito grande, e agora o revés. O cinema brasileiro, por exemplo, dentro da sua percepção, da percepção do Cinemark, como vocês fazem para chamar o público para assistir um filme que não é desejado? Porque vocês... Não é a primeira opção da pessoa. Não é a primeira opção. Cinema brasileiro, filme... Então, mas o cinema brasileiro tem um público gigante, que é fã de cinema nacional, que gosta da história. A Globo educa muito uma base para o cinema brasileiro. A principal, né? Que a gente vê. O cinema brasileiro, ele é abastecido pelo elenco da Globo. É um rosto conhecido, é uma história. Este cara faz muita propaganda para o filme acontecer. Então, eu não tenho dificuldade em vender um produto de cinema nacional. O que eu tenho? Eu tenho filmes grandes, médios e pequenos. E isso é uma coisa meio combinada com o próprio estúdio, né? Eu não sou dono do filme, eu sou dono da sala. O mercado de cinema tem dois grandes agentes. Tem o cara que produz o filme e tem o cara que tem a sala. Quando você compra um ingresso, metade do ingresso é meu, metade do ingresso é deste cara. Né? Então você vai assistir Vingadores, você pagou R$20, R$10 é da Cinemark, R$10 é da Disney. O mercado funciona assim. Né? E o cara que tem um filme pequeno, ele é meu sócio nessa história. Então, a responsabilidade é nossa de fazer o filme acontecer. Nesses últimos dias teve aquele acontecimento com a Ancine. E você acha que isso, acaba perdendo a credibilidade pro cinema brasileiro? Na questão de publicidade? Como assim? Porque teve aquele acontecimento relacionado ao filme com a Bruna Surfistinha. E aí, se lançassem outro filme, do mesmo segmento. Do mesmo segmento, você acha que seria um problema fazer a publicidade para esse filme? Que ele acaba perdendo a credibilidade? Então, mas qual que é o segmento de Bruna Surfistinha? Um cinema brasileiro? Então, Drama brasileiro? É um drama brasileiro. Ele não é um filme erótico, ele não é um filme... Não, mas não as declarações foram um pouco conturbadas nesse aspecto. É um filme que gera polêmica, querendo ou não. Então, mas assim, a relação da Cinemark com o filme precisa existir. O filme existindo e tendo público para assistir, eu coloco ele no número de salas condizente ao volume de gente que quer assistir o filme. Sendo brasileiro, sendo russo, sendo americano, a lógica é a mesma. Não tem nenhuma diferença de pilotar um filme brasileiro de um americano. O bom conteúdo, ele é exibido. E o bom conteúdo, ele não é só o conteúdo que é de interesse de muitas pessoas. O bom conteúdo que tem um grupo de pessoas que quer assistir, ele é exibido. E ele é alocado nas salas onde essas pessoas vão ver. A polêmica da Ancine, ela é mais
uma questão em relação ao filme, pelo contexto dele, por ser a história de uma garota de programa e tal, do que algo que afeta a indústria de cinema em si. É uma coisa pequena, então é como se fosse um cisco. Cara, é que o Brasil está tão polarizado e qualquer coisa que você fala nesse sentido gera uma polêmica muito grande, que assim, não é que é uma coisa pequena. É uma forma de interpretar. Fala assim, eu quero a Ancine mais perto de Brasília para ter mais controle. Não sei. É uma agenda que ela não faz parte do exibidor. O exibidor, ele não produz filme, né? Ele exibe o filme que está produzido. A partir do momento que o filme existe, é quando a gente aqui entra para o jogo. Entendeu? Entendi. Você trabalhou um tempo trabalhando com produtos, Sim. Não foi? Na área de produtos. E aí a gente viu a parte do caiaque da Natura, Sim. que foi reposicionado, relançado. E quando a empresa reconhece que é a hora de reposicionar um produto, quando que eles falaram, a gente precisa mudar o caiaque tem que mudar. Quando isso acontece, por que isso acontece? Quando diminui venda. Diminui venda é o primeiro start. Não é nem diminuir. Quando o produto chega num patamar que ele não consegue crescer, A maturidade. daí você começa... Tem um start que é a hora de mudar. E há empresas grandes, assim, a gente crê que tem uma hierarquização maior de funções, de cargos. Só que, trabalhando na área de criatividade, marketing, essas empresas deixam vocês livres ou há certas repreensões, há certas Como que as podagens? empresas lidam mais com essa área da criação? Eu acho que é um preconceito atribuir isso à empresa grande. Não é uma questão de empresa grande. Você tem mindset controlador em microempresa e empresa grande. Você tem empresas gigantes com menos hierarquia, colaborativas pra caramba. Vai muito do modelo de gestão, né? Eu trabalhei em empresas que a Nestlé era uma empresa com mais processo, mais estruturada. A Natura era uma empresa muito mais criativa. Muita da Nestlé vem de fora para implementar no Brasil. A Natura, tudo é feito aqui, uma empresa nacional. Quando eu fui para Três Corações, ainda mais liberdade, porque tudo era feito aqui de uma forma nós com nós mesmos, né? Então, eu trabalhei em modelos muito diferentes, com autonomia diferente, com liberdade para trabalhar diferente. E vocês estão escolhendo caminhos, assim, escolher carreira é escolher problema, não vai ter mundo ideal. Assim, Perfeito. Mas, eu quero um lugar que eu ganhe super bem, trabalhe pouco. Cara, não existe. Então, você tem mais autonomia e essa autonomia te dá uma cobrança desgraçada e um volume de horas trabalhadas muito maior. Você está ok com isso? Porque a autonomia compensa o volume de horas? Beleza, esse é o problema que você escolheu. Não, eu quero algo mais estruturado, com mais controle, onde eu vou ter menos autonomia, mas vou ter uma qualidade de vida que é o que... E você vai dosando a vaga do jeito que faz mais sentido para você, porque cada organização tem uma cultura diferente. E você fez uma pós-graduação fora do país, não foi? Eu fiz um curso, CMO Academy com o Google, sim. E lá fora, você vê muita diferença de como é trabalhado o marketing do que aqui no Brasil? Global. Os conceitos são praticamente Global. Os mesmos. E você gostaria Mas assim, eu tenho quase 20 anos de carreira. A Globo foi um monopólio. E isso dava para o Brasil uma particularidade para ser um gestor de comunicação muito diferente. Você tem que navegar pela Globo, que é um monopólio. Com o crescimento de digital, isso abriu e mudou muito a regra de negócio. Então, você fazer um plano de marketing 6 anos atrás e hoje é totalmente diferente, né? Você dependia mais de um veículo, você tinha outras mídias. E isso mudou. Hoje, quando eu olho hoje, é muito mais alinhado um plano de marketing de um gestor brasileiro, de um gestor de outros países, porque fala, cara, digital é lei, conversão, ROI não é mais um tabu, é algo que você é cobrado por isso. Então tem uma mudança real. Hoje é global. É porque a gente, como consumidor, a gente olha o marketing das empresas lá fora
muito mais agressivo, entre aspas, né, do que aqui no Brasil. É uma coisa que eu acho muito explícita. O que é o marketing mais agressivo? Por exemplo, a concorrência Burger King e McDonald's. Principalmente ano passado, no Halloween. Que ele... Foi muito legal, tipo, mas era uma coisa que a gente via lá fora. Aqui no Brasil, eu acho que... E aqui dentro tem o CONAR, né? Sim. Talvez, tipo, que ele seja uma barreira. É uma barreira, sim, mas quando eu pego um case de um feriado e tomo isso como padrão do ano, não é real. Então, o que acontece no Halloween é mais uma guerrilha pontual do que o ano inteiro é assim, porque não para em pé o ano inteiro assim. Se você pega McDonald's e Burger King aqui no Brasil, eu tenho uma agressividade de relação entre os dois varejistas gigantesco. Quantos de vocês conhecem Pequenos Preços? Conheço. Todo mundo. Para vocês conhecerem... Do McDonald's, todo aquela de dia. R$6. McDonald's. Não. McDonald's, Pequenos Vegana. Preços. Para que vocês conheçam isso, tem um puta dinheiro por trás, que é agressivo pra caramba. Você sabe que segunda-feira esses 2 lanches custam R$12. Isso é um caminhão de dinheiro para acontecer. Então, às vezes a gente acha que a agressividade é só conceitual, mas quando eu vou para uma realidade Brasil que conseguir ganhar R$14 é mais difícil, né? Fazer o cara vir ao McDonald's, que é um luxo para a grande maioria dos brasileiros, é mais difícil. Eu como marqueteiro, eu preciso alocar meu dinheiro mais em te convencer por argumento funcional, te dar clareza de preço, em vez de ficar criando a historinha do palhaço, entendeu? Entendi. É como se... são focos diferentes. Mas agressivo igual. E o que você disse, né? É muito mais difícil fazer propaganda para o iogurte. Como é trabalhar com branding em 3 corações? Por exemplo, café. Eu consumo café. Eu tomo café pelo gosto. Louca do Entendeu? café. Eu tomo muito café. Eu, particularmente, por exemplo, eu não gosto do café do Starbucks. Eu não gosto. Tá porque bom. eu, como consumidora, Ela com assim, Starbucks. não gosto. Acho aguado, tá? Uhum. Tô brincando. Respeita, Mas né? como que é trabalhar, então, pra isso? Por exemplo, para um consumidor de café, um avô que ama o pilão. Como que você vai mudar a cabeça dele pra ir pra 3 corações? Como que você trabalha o branding de uma empresa de café? Tá bom. Entendi já. A questão não é só branding, né? Branding é uma parte do negócio. O que você precisa fazer é com que a 3 Corações seja percebida como uma marca de qualidade, que é o que você me falou, que tem um gosto bom. Então, como que eu trabalho um bom café? O que o café precisa ser bom? O que o café precisa ter para ser bom no Brasil? A percepção do brasileiro médio é que café bom é café forte, né? Então eu tenho que ter um sabor que eu associo à força. Muita gente no Brasil toma um café horroroso como um bom café. Muita gente toma cinzas de café, que é quando o café foi queimado acima, só que gera um gosto amargo pra caramba, que você associa isso à força, né? Quando você começa a entender um pouquinho mais de café, você fala, puta, esse é um café horroroso. Então você precisa entender, se assim, eu vou para esse mundo de cinzas de café, vou gerar um gosto amargo e vou trabalhar no brasileiro médio. Não era a nossa escolha na 3 Corações. Não, eu vou educar o brasileiro sobre o que é um bom café. Então vou falar de origem, de onde veio o café, vou mostrar que quem toma, vou mostrar a relação que o café tem no dia para gerar a identificação da marca. A escolha é o que faz o branding. Se eu tivesse bolinha é mais fácil, mas tudo bem, vamos lá. Eu tenho essa caneta, eu estou com uma caneta amarela na mão. Eu jogo a caneta para você, pega a caneta, me devolve a caneta, a gente tem um jogo. Agora eu vou te jogar 2 canetas, pega. Eu sei. Você tenta pegar as 2, você não consegue jogar. Organização de comunicação é isso, é estabelecer um diálogo. Se eu quero te contar muita coisa ao mesmo tempo, você não consegue se comunicar. No momento que você acorda numa cidade como São Paulo, ao momento que você vai dormir, quantas marcas tentam dialogar com você? Muitos. 7.000, mais ou menos. Na minha roupa, na roupa dela, no copo dela, no telefone. Tem um monte de marca tentando conversar com vocês, tá? A partir do momento que elas estão tentando conversar com vocês,
a maior qualidade que você tem como profissional que pilota a marca é humildade, porque você tem uma chance de dialogar com o cara entre 7.000 no dia dele. Se ele tiver uma oportunidade, escolhe uma coisa para contar. Se você quiser essa chance de contar um monte de coisa, ele não vai te ouvir. E para você conversar com esse cara de novo, vai ser muito mais caro. Então, a história do café vale para todas as marcas. O que a gente vai querer contar para esse cara? Como que a gente vai fisgar o vovô? Então, precisamos entender o que o vovô consome, qual que é a marca dele, o que essa marca tem como característica, o que ela construiu, né? O que ele eventualmente sente falta nela, e daí você comunica com ele. Marketing é muito lindo, né? Isso eu acho que a gente pode passando um pouquinho pro lado do jovem, porque você querer contar uma história, eu acho que é muito mais difícil para um público jovem, porque, tipo, por exemplo, a gente faz escola técnica, então é o dia inteiro. A gente não tem tempo para ver muita coisa, para ouvir muita coisa, e o jovem de hoje em dia que, por exemplo, estuda, trabalha, faz faculdade, essas coisas, ele não tem tempo. Então, como que você administra essa coisa de contar uma história para uma pessoa que não tem tanto tempo para te ouvir? Diminuindo o tempo para contar a história. Otimizar o tempo? Mas não é muito difícil. É um stories, é um vídeo de 5 segundos antes de um play no YouTube. O tempo de atenção está cada vez menor. A beleza é que você tem produção cada vez mais barata. Então, se você tem pouco tempo, como que eu consigo te contar essa história em pouco tempo? Esse é o desafio. Eu acho muito interessante tudo isso, porque, assim, você falando, você trabalha numa empresa gigante, você tem muita experiência, né? É explícito. E aí a gente aprende com você cada setorzinho que tem dentro de uma propaganda. E o brasileiro tem uma dificuldade imensa de entender isso na publicidade. Eles acham um microempresário que vai abrir uma empresa e vai colocar qualquer nome. Vai colocar o nome do cachorro e achar que tá tudo certo. Então, primeiramente, né, obrigada por essa aula, né, que você tá dando de experiência, porque é muito bom. E, assim, como que a gente coloca na cabeça de um público tão difícil que o marketing é tão importante, por exemplo, quanto a qualidade do seu produto? Como que a gente, porque é o nosso TCC, a gente quer falar isso para o nosso cliente. A gente vai precisar de um cliente e a gente tem que convencer ele que alunos de ensino técnico, estudando marketing, que marketing é importante para o seu pequeno pet shop. Então, como que a gente fala isso para ele? Como que a gente mostra essa importância? Assim, para qualquer empreendedor, o negócio dele é um filho. E você querer comentar sobre o filho de alguém é complicado, né? Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer é estabelecer uma relação que o cara confie em você para te ouvir, para falar do filho dele. E nesse momento, estabelecer vínculo, frequentar o pet shop, ter uma abordagem muito mais construtiva do que apontar que ele está fazendo algo errado. Né? Você tem que ter uma leitura que você criticar um cara que está educando um filho, porque aquele negócio para ele é isso, nunca vai ser a melhor entrada, né? Então, se você estou frequentando a sua loja, tem muita coisa legal, ela está super bem, mas tem algumas coisas que eu acho que você pode deixar ela ainda mais legal. Assim, a abordagem sempre construtiva para estabelecer o vínculo. A primeira coisa que vocês têm que fazer é entender muito o negócio do cara, para que ele te respeite como alguém com credibilidade para falar, né? Então, pesquisar o segmento que ele atua, pesquisar a região onde ele abriu o negócio dele, pesquisar quem que é o cliente que frequenta a loja dele, pesquisar com ele o que está dando certo, o que não dá, se ele der abertura e tal. Então, quanto mais você entende, mais ele vê que você se dedicou a isso. Procurar sempre adotar uma postura construtiva para melhorar algo que ele tem um puta carinho por aquilo. Então, se você vai na abordagem da crítica, você já põe nele uma armadura que é uma rejeição ao diálogo. Então, você fala, como que eu construo em cima disso? E não ir para uma abordagem técnica demais. Então, a adequação de linguagem é o que faz com que o diálogo aconteça. Se você vai para um techniquez com um cara leigo, vai falar, puta, isso é muito complicado para mim, ele fechou a barreira. Então, como que eu entendo a linguagem deste cara, adequo a minha linguagem à dele e não tento fazer com que ele se adeque ao meu vocabulário mais sofisticado e abordo ele na linguagem dele para que ele veja valor no que eu estou querendo oferecer para o negócio dele.
Para mim é nessa toada. Então, aí já vai dar os 40 minutos, nossos famosos finish. A gente sempre acaba mais puxando para uma área mais acadêmica, né? Porque como são para estudantes os podcasts, assim, você fez PUC, SPM, são faculdades com grandes nomes. Isso abriu portas pra você? Muitas portas, né? Bastante. Sim, né? Porque só pelo nome da faculdade, tipo... Abre porta. A gente fala com os professores, eles falam eles sempre dão, né, aquela passada de pano. Fala, não, mas eu tenho estudantes em outra faculdade. Mas, então, pra você que tá no mercado, eu acho que... a maioria... O nome da faculdade é, tipo... É importante. o primeiro... Tipo, no meu primeiro emprego, é o nome da faculdade que vai contar muito mais. Tipo, eu vou chegar lá e vou falar, fiz ESPM. Aí eles vão falar, tá contratado. Não, isso não. Ninguém é contratado pela faculdade que fez. Assim, você sai na frente em um processo de seleção pela faculdade que você fez, tá? Mas o processo, ele baliza na entrevista, na dinâmica. Você vai passar por uma... Independente da faculdade que você fez, se você entra no processo, eu tenho 10 caras aqui, eu tenho uma vaga. Eles vão passar por uma dinâmica, por uma prova, por uma entrevista individual, por um painel com mais de uma pessoa. E se você vai bem nisto tudo, e alguém que também tem uma faculdade de nome também vai bem como você, isso pode virar critério de desempate. Se a pessoa que tem não vai tão bem quanto você, isso não é critério. Então, ninguém é contratado hoje simplesmente por eu li que você fez essa faculdade ou outra e eu te contrato por isso. Isso não existe. Eu já ouvi pessoas dizerem que numa entrevista de emprego, o contratador separou, tipo, por currículo, faculdades que são consideradas, tipo, as melhores e faculdades que não são consideradas tão boas. E aí, ele só foi entrevistando as pessoas que tinham no currículo as faculdades que são mais respeitadas no mercado. Acontece. Só que isso assim, é relativo. É um contratante. Se a gente pega o número de empresas que tem em São Paulo, eu te garanto que isso não é padrão. Sim, né? Então, relativo. quando você pega um caso isolado, não se atenha a isso, porque ele não tem representatividade do que todas as empresas fazem. Tem um gestor que faz isso, beleza, é o critério dele. Mas o processo seletivo, a boa faculdade, ela é um diferencial. É um ponto a mais. Sim. E aí, né, pra finalizar, a gente faz marketing, nossa sala, todos, né, curso de marketing, porém muitos não querem seguir na área, muitos têm dúvidas. Então, qual, assim, a mensagem que você passaria para incentivar as pessoas que têm dúvidas de trabalhar no marketing? Quantos anos vocês para têm? trabalhar no marketing? 17. Beleza. 16. Faixa de 16 a 18. Eu quis ser arquiteto a vida inteira. Desde os meus 5 anos. Eu estudei para arquitetura, me preparei para arquitetura. Né, do terceiro colegial, entrei na FAO. Eu fiz 6 meses de FAO, eu odiei a FAO. Descobri que desenhar era um hobby, que a gente é novo demais quando é forçado a tomar a escolha de uma profissão que a gente vai seguir o resto da vida. Depois, assim, eu tinha 2 grandes paixões, desenhar e futebol. Daí eu fui trabalhar com futebol. Eu falei, cara, eu vou trabalhar com futebol. Então, estagiei num escritório que agenciava jogador. Eu não tive estômago, porque o futebol é tão sujo, né? Você vai para o mundo de enganar pai de moleque, de fazer promessa, de um grande funil. Futebol é minha grande paixão e daí eu descobri que ali era melhor eu saber menos e olhar de longe, senão eu ia deixar de ser apaixonado. Então, eu tinha 2 grandes paixões que eu achei que podiam ser profissão. Desenhar, que era arquitetura, e futebol. Com 18 para 19 anos, eu não tinha mais nenhuma das duas. E como todo perdido, fui fazer administração. Então, se você for... Cara, tipo, eu não sei agora com 17 anos se eu quero seguir na área. É normal não saber. Assim, vai entendendo o que você gosta mais e menos para seguir um trilho e saiba que a cultura do erro vale para isso também. E não fique se torturando. Eu abandonei a arquitetura com 6 meses. Falei, não é isso que eu quero. E era uma coisa que eu queria desde 5 anos. Eu tinha convicção que eu seria arquiteto.
né? Daí caí no marketing meio por acaso e depois você até entende a origem, de onde veio, o que eu tinha de afinidade, é isso que não tinha. Mas 17 anos, gente, você se forçar aos 17 anos, tomar uma decisão que vai pautar a sua vida inteira, é injusto com cada um de vocês. E beleza, assim, se a vida tomar outro rumo, não tem grandes problemas. Entendi. Fiquem tranquilos, amigos. Descansem em paz. Então tá bom, muito obrigada, Daniel, pela sua participação, pelo seu tempo, foi muito importante, porque os alunos ouvem e a gente gosta de entender, né, sobre o que a gente estuda, e com pessoas que têm essa bagagem como você tem, os professores têm, assim, gratidão a todos que participaram. Muito bem, obrigado aí pelo convite, espero que vocês tenham gostado. Obrigada, gente. Tchau.